Fala, turma. Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa segunda aula de equação da reta. Então, a gente vai estudar hoje, basicamente, a questão da construção da reta, né, do gráfico da reta, partindo tanto da equação como o contrário, né, pegando o gráfico e tentando achar a equação da reta ou tentando interpretar problemas, tá? Então, para construir o gráfico da reta, a partir da equação, né, eu tenho duas maneiras. Uma é a partir da equação geral, vou mostrar aqui a primeira maneira, e a segunda maneira seria a partir da equação reduzida, tá? A partir da reduzida eu acho que é mais tranquilo, é mais rápido. Mas vamos ver primeiro a partir da equação geral, como é que seria. Então vamos pegar um exemplo logo, né? Esboçar o gráfico da reta de equação 2x mais y menos 1 igual a zero. Como é que eu vou fazer o gráfico? Bom, a gente sabe que por dois pontos passa uma única reta, né? Então, se eu determinar dois pontos dessa equação, eu consigo traçar a minha reta. Qual é o procedimento, então? Eu vou montar uma tabela aqui, tá? Com x e y, e vou tentar achar dois pontos aqui. Só que eu não quero dois pontos quaisquer, eu quero dois pontos. Um ponto, o x vai ser zero, então eu venho aqui e preencho o zero na aba do x. E o outro ponto, o y vai ser zero, então eu venho aqui na segunda linha e coloco o zero no y. Fechou? Tranquilo, né? Próximo passo. Bom, se o x é zero, eu tenho que descobrir qual é o y, qual é a coordenada do y que vai associar o x igual a zero. Então, é o que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar esse x igual a zero aqui, ó, substituindo. Substituindo aonde? Substituindo bem aqui, ó. Eu vou pegar esse cara e vou substituir aí. Então, vai ficar como? 2x mais y menos 1 igual a zero, que é a minha equação, né? No lugar do x, eu vou colocar o zero, vai ficar menos 2 vezes zero, que vai dar 0 mais y menos 1 igual a zero. Logo, meu y vai ser igual a 1. Então, eu vou lá na minha tabela e preencho o y igual a 1. E embaixo eu vou fazer a mesma coisa, só que embaixo eu vou substituir agora o y igual a zero. Aqui, ó, substituindo o y igual a zero. Então, pego de novo minha equação, agora só que eu quero achar o x. Então, aqui, ó, substituir aqui o zero, olha, aqui, ó, esse cara bem aqui, coloquei o zero no lugar dele. E aí, fazendo as continhas, eu vou ter que 2x é igual a 1. Como o 2 está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo, né? O x vai ser igual a meio. Então, eu vou lá na minha tabela e preencho o meio. Então, significa o quê? Significa que eu tenho um ponto aqui, ó, vai ser o 0, 1, e esse aqui vai ser um outro ponto, meio e zero. Agora, só é traçar o plano cartesiano e marcar esses dois pontos. É bem simples. Aqui, ó, o x não é meio, então eu vou lá no eixo x e coloco o ponto x igual a meio, está aqui, ó. E aqui, como o y é 1, eu vou lá no eixo y e traço 1, está ali, ó. Coloquei o ponto 1. E aí é só passar reto agora juntando esses dois pontos. Pronto, morreu. É bem tranquilo, tá? Concluímos aqui a equação da reta desculpa, o gráfico da reta dessa equação 2x mais y menos 1 igual a zero. Bom, a segunda maneira é a partir da equação reduzida. Eu acho essa maneira aqui bem mais tranquila, tá? Vamos ver. Primeiro aqui a dedução, né? A equação reduzida é mx mais n, a gente já viu na aula passada. Se a gente for repetir o mesmo procedimento, olha, eu vou colocar o zero no x, na primeira linha, e vou colocar o zero no y na segunda linha. E aí eu vou substituir, né? X igual a zero. O que é que vai acontecer aí? Vai ficar y igual a m vezes zero, né? Está aqui. Aí m vezes zero vai dar, isso aqui vai dar zero, né? Isso aqui vai dar zero. Ou seja, vai sobrar só o n. Então, o y vai ser n. E agora eu vou substituir aqui, ó, o y igual a zero. O que é que vai acontecer? Aqui, ó, no lugar do y, aqui, ó, eu coloquei o zero, né? No lugar desse cara bem aqui. Então, vai ficar zero igual a mx mais n. Fazendo as continhas aí, eu vou ter que o x ele vai ser menos n sobre m. Bom, aparentemente ficou um negócio meio feio, né? Será? Aqui é a mesma coisa, eu vou marcar o ponto no eixo x aqui, olha. Vou marcar o menos n sobre m, tá? Ali.
e no y lá eu vou colocar o n. Então, observa bem, tá, que olha como ficou mais fácil. Toda vez que eu tiver a equação reduzida, eu já sei que esse cara aqui que está sobrando é onde a reta vai traçar no eixo y. É o ponto onde a reta vai ser traçada no eixo y. Então, ficou bem tranquilo. E esse menos n sobre m, se eu pensar numa fórmula, tá? Menos esse cara sobre esse aqui, a gente já traça o eixo x. Então, eu não vou precisar construir essa tabela, vai ser mais rápido. Só explicando que aqui, tá? Esse n, eu coloquei aqui só para representar, mas de repente ele poderia estar aqui embaixo, tá? De repente, se ele for negativo, ele vai estar aqui embaixo. E esse cara aqui também, ele pode estar para cá, tá? Então, isso aqui foi só para representar, a gente não sabe exatamente qual é a posição dessa reta aqui. Então, esse n vai ser o valor onde a reta corta o eixo y. Vamos ver um exemplo numérico agora que fica mais fácil, tá? Está até errado aqui. Na segunda maneira aqui, na verdade, seria a partir da equação reduzida. Corrijam aí, pessoal. A partir da equação reduzida. Não é geral aqui, tá? A segunda maneira, equação reduzida. Então, ó, o cara vai te dar primeiro uma equação geral. Eu vou pegar a mesma equação anterior, tá? A gente tem que primeiro transformar para reduzida, para a gente fazer dessa maneira. Como é que eu transformo? Bom, na geral, vamos lembrar que está todo mundo do lado esquerdo. Na reduzida, eu só tenho o y do lado esquerdo. Eu só isolei o y, tá? Foi isso que eu fiz aqui. E aí a gente já começa a construir o plano, sem fazer tabela, sem fazer nada. Por quê? Porque eu sei que esse 1 bem aqui, eu já sei que é onde vai cortar o eixo do y. Está aqui, ó. Eu já sei que um ponto é esse aqui. E o outro ponto é só jogar na fórmula, né? É menos n sobre m. Então, o n aqui, olha, vai ser o 1. E o m aqui vai ser o menos 2. Então, eu joguei aqui, ó, menos n sobre m, menos 1 sobre menos 2. Menos com menos aqui vai dar mais, né? Então, o x vai ser meio. Marco o meio e traço a reta. Particularmente, eu acho que essa maneira é bem mais rápida de fazer, né? Eu sempre uso essa maneira, essa equação reduzida aqui. Então, casos particulares. O que vai acontecer quando esse a aqui for zero? Quando esse a for zero, isso aqui vai zerar. Tá? Isso aqui vai dar zero, então eu vou ter uma equação só com y. Exemplo aqui, y igual a 3. Pessoal, é bem tranquilo de fazer essa reta. O que eu vou fazer? No eixo y, eu vou marcar o 3 e vou traçar uma reta paralela ao eixo x. É só isso. Não tem mais nada para fazer. Outro exemplo aqui, y igual a menos 2. Mesma coisa. Vou pegar o menos 2 ó, lá no eixo y e traço a reta passando por ele paralela ao eixo x. É só isso. É bem fácil essa situação aqui. Situação 2. Quando b for igual a zero. Quando b for igual a zero, esse cara aqui vai zerar. Tá? Porque 0 vezes y vai dar zero. Então, eu vou ter uma equação só com x. Tá? O a e o c são números quaisquer, né? Vou ter uma equação só com x. Então, um exemplo aqui, x igual a 3. Exemplo 3. É parecido. Eu vou lá no eixo x, marco o ponto 3, e agora eu vou traçar uma reta paralela ao eixo y. É só isso. Exemplo 4. X igual a menos 2. Marco menos 2 no eixo x e traço a reta paralela ao eixo y. Bem tranquilo, pessoal. E se for o a e o b for zero ao mesmo tempo, não vai acontecer. O a e o b nunca vão ser zeros ao mesmo tempo, tá? Isso aí não seria uma reta. E a terceira situação é quando o c for zero, né? Quando esse cara aqui for zero, aí a gente vai ter uma equação só com x e com y. Exemplo, y igual a 3x. Bom, quando isso acontecer, aí aqui, ó, se a gente pegar o ponto 0, 0, isso sempre vai acontecer, né? Se o x for zero, o y também vai ser zero, né? Exemplo aqui, ó. Quando o x for zero, 3 vezes 0 vai dar zero. Então, esse ponto aqui sempre vai pertencer à reta, nesse caso aqui, que é a origem, né? Esse ponto bem aqui, né? É a origem, tá? E aí a gente pode pegar mais uns pontos quaisquer aí para determinar a reta, né? Eu peguei ali, olha, o menos 1 e o menos 3, né? Significa o quê? Quando x for igual a menos 1, a gente vai ter 3 vezes menos 1. A gente vai ter que o y vai ser menos 3. É justamente esse ponto aqui, ó. X é menos 1
e o y é menos 3. E aqui o ponto 1, 3. Quando o x é 1, o y é 3. Bora ver? Quando o x for 1, está aqui, ó, 3 vezes 1, o y vai ser 3, né? Então, esse aqui é o ponto 1, 3. Esse aqui que eu peguei foi o ponto menos 1 e menos 3. Então, eu marquei aqui o ponto menos 1 e menos 3, marquei aqui o ponto 1, 3, e aí é só traçar a reta passando por esses três pontos. Então, a priori, o que a gente tem que entender é que sempre que o c for igual a zero, a reta vai passar na origem, né? Ela vai passar no ponto 0, 0, tá bom? Então, vamos ver agora a equação da reta a partir do gráfico. Agora eu tenho o contrário. Eu tenho um gráfico e eu quero encontrar a reta. Vamos lá. Como é que eu faria aqui nessa situação? Olha, que bacana aqui, ó. Ponto A passa no menos 1. É onde a reta corta o eixo do y. Então, se eu usar a equação reduzida, eu sei que ela é dessa forma aqui, ó. Mx mais n, tá? Eu sei que ela é dessa forma. Mas olha, o que eu falei para vocês? Esse n ele vai ser sempre o valor onde a reta corta o eixo do y. Nesse caso aqui é menos 1, é direto, pessoal. Olha como fica fácil. O n é menos 1. Então, eu já sei que a minha reta é mx menos 1. Falta só achar o m. Bom, para achar o m, eu vou usar esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto bem aqui é o menos 1. E aqui eu tenho o 2. Então, esse ponto B é o menos 1 e 2. Então, o ponto B é o menos 1 e 2. Bom, deixa eu só trocar aqui a cor. Eu já sei que esse cara aqui é o x e que esse cara aqui é o y. Então, eu vou jogar esses pontos bem aqui, ó. No lugar do y, eu vou colocar o 2. E no lugar do x, eu vou colocar o menos 1, né? Então, vai ficar menos 1 vezes m, vai dar menos m, tá? Menos m. No lugar do x, eu coloquei o menos 1. Menos esse 1 aqui, né? Então, ajeitando, eu vou passar esse m para o outro lado. Ele está negativo, ele vai passar positivo, né? E esse 2 aqui que está positivo, eu vou passar para o outro lado, ele vai passar negativo, né? Vai ficar menos 1, menos 2. Logo, o m vai ser menos 3, né? Claro que ele vai dar negativo, né, pessoal? A reta é decrescente, né? Olha aqui o cara descendo. Ele está descendo, a reta é decrescente. O coeficiente angular tinha que ser negativo. Então, qual vai ser a minha equação? Ela vai ser menos, o m não é menos 3? Menos 3x menos 1. Pronto. Então, usando essa questão do n aqui, né, que é onde ele corta o eixo do y, fica bem fácil de resolver. Agora, se vocês me permitirem, eu queria resolver de outra forma essa questão aqui. Eu vou fazer aqui, vou colocar aqui primeira maneira. Vou resolver aqui de uma segunda maneira, que não é a mais rápida, mas é uma maneira mais geral. Bom, esse ponto está bem aqui. Mas e se ele estivesse bem aqui, assim, por exemplo? Aí ele não seria o n, né? Bom, aí se ele não fosse o n, não daria para resolver dessa forma aqui. Então, eu vou resolver de uma forma geral, que vai servir para qualquer caso. Esse cara aqui, bora determinar qual é o ponto dele. Bom, eu já sei que o y ele é menos 1, né? Ele é menos 1. Como ele está sobre o eixo y, qualquer ponto sobre o eixo y, o x sempre vai ser 0. Então, esse cara aqui é o 0 menos 1. Então, vamos lembrar da aula passada, né? Eu tenho o ponto 0 menos 1 e tenho o ponto B menos 1 e 2. Como é que eu acho a equação da reta? Vamos lembrar daquela fórmula, né? Coeficiente angular y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Fórmula que a gente viu na aula passada. E aí, esse cara aqui vai ser o x1, y1. Esse aqui vai ser o x2, y2. E aí é só substituir, né? O y2 está lá, ó, é o 2. O y1 é o menos 1, vai ficar menos 1. O x2 é o menos 1. E o x1 é o 0, né? Então, vai ficar 2. Menos com menos vai dar mais 1. Embaixo vai ficar menos 1. Então, vai ficar 3 dividido por menos 1. Esse menos 1 a gente pode subir ele, tá? Vai ficar menos 3.
Então tá aqui, ó, cheguei já nesse cara, tá aqui, ó, m igual a menos 3, de novo, cheguei nele, ó. Só que aqui eu fiz de uma maneira diferente. Deu mais trabalho? Deu. Só que essa segunda maneira ela vai servir para qualquer situação, tá? Mas ainda não encontrei a equação da reta, aí eu vou jogar naquela outra fórmula lá, ó, equação fundamental da reta, y menos y1 igual a m, que multiplica x menos x1. Então vai ficar, o y1, eu vou pegar esse cara aqui, ó, menos 1. Menos 1 é igual a m, que é menos 3, que multiplica o x menos x1, tá aqui, ó, o zero. Então vai ficar menos com menos mais 1, né? Menos 3x. Se eu jogar o mais 1 para o outro lado, eu vou ter que y é igual a menos 3x. O mais está positivo, ele vai passar negativo, né? Menos 1. Pronto, cheguei na mesma equação aqui, ó. Só que eu fiz aqui de uma outra maneira. A segunda maneira ela serve para qualquer caso, tá? Essa primeira maneira só saiu rápido porque esse cara aqui passava sobre o eixo y. Mas se ele tiver num outro ponto qualquer, tá? Aí eu preciso usar a segunda maneira. Beleza? Então, bora fazer exercício aqui, né, de uma interpretação agora. Em uma licitação para a pavimentação de uma estrada, duas empresas ofereceram condições similares, embora com valores diferentes. Cada uma delas cobrava um valor fixo e um adicional por quilômetro da estrada pavimentada. A relação entre o custo da obra e o número de quilômetros a serem pavimentados pode ser esboçada como no gráfico a seguir. Então está aqui o gráfico, olha, o y ele significa o meu custo, tá, em reais, e o meu x significa o número de quilômetros pavimentados, tá bom? Então eu tenho aqui a reta azul é a empresa 1 e a reta verde aqui representa a empresa 2, né? Então ele fala o que mais? As retas suporte das semirretas mostradas no gráfico têm por equações gerais. Então ele dá uma equação aqui e dá uma outra equação. Equação geral, uma equação meio feia, né? 5.000x menos y mais 400.000. Então ele quer que associe a cada reta a empresa correspondente. Ele quer saber se essa primeira reta aqui é da empresa 1 ou da empresa 2. Vamos usar o que a gente acabou de aprender, pessoal. Olha, esse cara aqui não é onde está cortando o eixo do y? Não é esse cara aqui, esse cara bem aqui. Só que a gente fica fácil de analisar quando a gente tem a equação reduzida. Aqui a gente está com a equação geral, tá? A geral é mais complicada. Então vamos passar para a reduzida. Vamos isolar o y. Se eu isolar o y bem aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter 5.000x mais 400.000. E aqui embaixo, né, se eu isolar o y, vou até fazer aqui uma outra cor. Aqui embaixo, se eu isolar o y, a gente vai ter 6.000x mais 240.000. Bom, esse 240.000, pessoal, com certeza ele vai ser esse cara bem aqui, ó. E o de cima vai ser o 400.000. Claro, 240 é menor do que 400, né? O de cima vai ser o 400.000. Então morreu, né? Esse 400.000 ele está vinculado à empresa 2. Então já sei que esse cara bem aqui é da empresa 2. E o de baixo está vinculado à empresa 1. Ó. Ele está no gráfico da empresa 1. Então já sei que esse cara aqui é da empresa 1. Então é isso que ele quer nessa questão, aí na letra A, né? A letra B, qual é o valor fixo cobrado para cada uma das empresas? Bom, o valor fixo é justamente esse cara aqui também. O que acontece? Número de quilômetros pavimentados é o x. Então, mesmo que tu não pavimente nenhum quilômetro, vamos supor que o x aqui é 0. 0 vezes 5.000 vai dar 0, né? Mas esse aqui vai ser o valor do custo. De qualquer maneira, o custo mínimo seria esse 400.000 bem aqui. Então, independente do número de quilômetros pavimentados, aqui se é 1 quilômetro, 2, 10, 100, esse 400.000 aqui sempre vai ser um valor fixo, ele não vai mexer. Aqui vai sempre alterar. Se eu tenho 1, o x valendo 1, vai dar 5.000. Se eu tenho x valendo 2, vai dar 10.000. E aí por aí vai. Agora, esse cara aqui, não, ele nunca vai alterar. Então, esse cara aqui vai ser o valor fixo. Então, 400.000 vai ser o valor fixo
da empresa 2, né? Fazer de vermelho aqui para manter o padrão. R$ 400.000 vai ser o valor fixo da empresa 2 e 240.000 vai ser o valor fixo da empresa 1, tá? Essa aqui é a resposta da letra B. Fechou, pessoal? Segunda questão, o gráfico abaixo mostra a relação entre massa e volume. Massa M, né, e volume V de um certo óleo. Isso aqui podia até ser uma questão de química, né? E aí, o que ele pede? Coeficiente angular da reta R. Vamos lá, como é que a gente acharia o coeficiente angular? Vamos lembrar lá da primeira aula. Você poderia, de repente, achar esse ponto aqui e fazer a fórmula, né? Esse ponto aqui, ó, seria o 5 e o 4,5. E esse ponto aqui, de repente, é o 10, né? O 10 e o 9. Poderia pegar aqui um ponto A, um ponto B e fazer a fórmula, né? y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Só que aqui, a maneira mais fácil de fazer é pela tangente, né? A tangente do alfa, ó, m, que é o coeficiente angular, aqui ele vai confundir com esse m, né? Eu vou chamar aqui de outra variável para não confundir com esse m aqui da massa, tá, pessoal? Vou chamar de... sei lá, aqui eu vou colocar CA mesmo, coeficiente angular. Ele vai ser a tangente do alfa. Tangente do alfa, bora pegar, deixa eu ver o mais fácil aqui. Pode pegar qualquer um desses triângulos, eu vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse triângulo bem aqui, ó. Cateto oposto, aqui, ó, é o 9, tá? Tá aqui, ó, é o 9, o cateto oposto. Sobre o cateto adjacente, daqui para cá tem 10, né? É 9 sobre 10, tá bom? Isso aqui é a mesma coisa aqui, 0,9, né? Então a resposta da letra A aqui é 0,9. Qual a lei da função que relaciona m e v? Bom, ele quer saber basicamente qual é a equação da reta aqui. Só que aqui, olha, o m é o y e o v é o x, tá? Então, se você tiver dificuldade, vamos fazer primeiro com y e com x, no final a gente substitui. Vamos lá, olha só, a reta aqui, ela passa pela origem, pessoal. Não está passando pela origem? Essa é aquela situação particular, onde o c é igual a zero, lembra? Então, a reta ela vai ter essa cara bem aqui, ó. É só uma função do y com x. A gente viu lá, é o terceiro caso particular, quando c é igual a zero. Então, o coeficiente angular a gente já viu que é 0,9, né? 0,9x. Esse cara aqui vai ser a equação da reta. Normalmente teria um n aqui, né? Mas observa que o n não é onde corta o eixo y. A reta está cortando o eixo y no zero, né? Então, por isso que esse n aqui também é zero, tá? Só que o y não é y, pessoal. É m, é a massa, tá? Então, no lugar dele, eu vou colocar o m. Ficou até estranho aqui, né? De novo, ó, ficou estranho. Eu vou chamar aqui de m1, tá? Porque esse m aqui é do coeficiente angular, pessoal. E esse m aqui é da massa, é diferente, tá? Então, vai ser m, aqui, ó, em gramas. E aqui, o x não é x, é v, né? Então, no lugar desse x aqui, eu coloco v. 0,9v, é um v maiúsculo. Então, essa aqui é a lei que relaciona a função entre m e v, tá bom? Tudo que a gente está estudando de reta, de equação de reta, tudo isso é uma função, pessoal, é função afim. Ou função polinomial do primeiro grau, né, que vocês estudaram lá no primeiro ano. A única diferença é que quando a gente fala de função, a gente aplica uns outros conceitos, né, de domínio, contradomínio e imagem. Mas como o gráfico da função afim é uma reta, sempre que o cara falar função afim, função do primeiro grau, polinomial, tudo que a gente fez de reta se aplica também, tá? Então, a resposta aqui desse cara é 0,9v.
Qual a densidade? A densidade eu vou usar o conhecimento de química, né? Não é massa sobre volume? Então, bora pegar uma massa aqui, ó. Vou pegar aqui 9, pegar um ponto aqui. A esse 9 aqui corresponde o volume de 10. Poderia pegar qualquer outro ponto, tá? A densidade vai ser 0,9, né? 0,9 o quê? Gramas, a massa está em gramas e o volume é centímetros cúbicos. Então é 0,9 gramas por centímetros cúbicos. Fechou, pessoal? Então, a próxima aula... Fechou a aula hoje, né? A próxima aula a gente vai ver retas paralelas, tá? Eu não vou definir agora o que são retas paralelas, só para vocês ficarem com um gostinho aí, tá? A condição de duas retas paralelas, elas vão ter que ter o mesmo coeficiente angular, por quê? Na aula que vem a gente vai ver. Retas perpendiculares, tá? Quando elas formam um ângulo de 90 graus. A condição vai ser que o produto dos coeficientes angulares vai ser igual a menos 1, então tem que saber achar o coeficiente angular. E a distância entre o ponto e uma reta. Se eu tiver um ponto aqui x0, y0, essa distância até essa reta R, né, essa distância D, vai ser dada por essa fórmula aqui, ó. Repara que essa fórmula é a equação geral da reta, tá bom? E aqui, ó, como eu trato o coeficiente angular, ele fica fácil de achar com a equação reduzida. Então, esses caras aqui tu vai trabalhar mais com a equação reduzida e esse cara aqui tu vai trabalhar mais com a equação geral. Fechou, galera? Valeu!